Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Gravando esse vídeo aqui especialmente para falar com vocês um pouquinho do nosso trabalho aí sobre fato e vício, a pesquisa em jurisprudência que eu já antecipei nas aulas ao vivo para vocês. Eu achei importante gravar esse vídeo porque a gente está com tempo curto, né? Daqui 2 semanas já é a semana de provas. A prova da segunda-feira é no dia 21 de setembro, a prova da quinta-feira é no dia 24 de setembro e a prova de sábado no dia 26, né, das minhas 3 turmas aí de Direito do Consumidor. E no dia anterior às provas, nós temos os prazos limites aí de cada uma das turmas, então presta atenção qual que é a sua turma, para a entrega dos trabalhos, né? Aquele trabalhinho que eu falei para vocês que vai ajudar a compor a nota da A1. A prova 1 lá daqui 2 semanas vale 8 e esse trabalho vale 2 pontos, tá? Já antecipei para vocês nas aulas que vai ser um trabalho sobre pesquisa de jurisprudência, sobre fato e vício. E aí essa semana eu estou iniciando a explicação sobre a teoria da qualidade. E fato e vício é um assunto da teoria da qualidade, então eu tenho falado para vocês, esperem eu falar sobre fato e vício para eu liberar aí a postagem oficial para envio dos trabalhos, com os detalhes de como esse trabalho deve ser feito. Além disso, eu falei para vocês que é um trabalho escrito de pesquisa de jurisprudência, que vocês podem fazer individual ou em grupo, né? Em duplo ou trio, não mais do que 3 pessoas por trabalho, e vocês vão me enviar exclusivamente pelo blog, tá? Então, foquem nisso, tá? Foquem em cumprir o horário, na postagem oficial que tem no blog de cada uma das turmas, no prazo, em fazer em duplo, trio ou individual, não faça mais do que 2 ou 3, tá? É um trabalho simples de pesquisa de jurisprudência. Vocês vão fazer a pesquisa, eu preciso que vocês achem 2 julgados, um sobre fato, outro sobre vício. Coloquem só a ementa, eu quero só a ementa no trabalho. Eu não quero o inteiro teor dos julgados que vocês vão localizar. E depois, com as próprias palavras, vocês vão fazer comentários nesse arquivo digitado. É bem bonitinho, faz o trem bem feito, tá? Vocês vão fazer comentários comparando as situações, explicando o que aconteceu nos julgados e explicando a situação dada pelo Poder Judiciário, por aquele julgamento, por aquele tribunal, naquele caso específico. Eu preciso de um fato, de um julgamento de um fato e outro julgamento de vício, justamente para vocês aprenderem a solução dada pelo Judiciário para cada uma dessas situações. E para isso é importante que vocês saibam a diferença entre fato e vício. Então, essa semana, a gente inicia esse conteúdo, teoria da qualidade, e fato e vício, como eu falei, é o conteúdo mais importante de teoria da qualidade. Fato e vício é o conteúdo mais importante do nosso semestre. E para fazer a busca, é importante que vocês saibam noções da diferença entre fato e vício. Então, esse vídeo serve também para eu trazer essas noções para vocês. Vou explicar agora, tá bom? Primeiro, vício. A própria palavra vício é fácil da gente compreender, né? É um problema no produto ou no serviço que basicamente lhe deixa improdutivo, né? Ele não atende, aquele problema faz com que o produto ou o serviço não atenda o fim para o qual foi concebido. Lhe diminui o valor, então aquele problema constatado lá no produto ou no serviço faz com que aquele produto, aquele serviço valha menos do que aquilo que o consumidor pagou. E nós também temos vício quando o produto não representa as informações prestadas pelo fornecedor, seja na hora da oferta, seja na embalagem, seja no manual de instruções, seja na mensagem publicitária, tá? Então eu vou dar alguns exemplos sobre o mesmo produto do que seria esse vício, né? Vejam, você vai lá e compra um computador. Vai lá numa loja qualquer, pega aí, por exemplo, nas Casas Bahia e compra um computador da marca Samsung. Computador mesmo, com monitor, com teclado, mouse, a CPU, aquele computador completo, não estou falando de notebook, né? Enfim, esse computador, você adquiriu ele, pagou o preço justo lá, enfim, vamos pôr um preço de R$ 1.500, um exemplo, tá? E aí você trouxe a caixa para sua casa, na hora que abriu aquele produto, você viu que o teclado não estava funcionando.
Esse não funcionamento do teclado configura-se como um vício, por quê? Porque ele não atende o fim para o qual foi concebido. Né? Comprei um computador, junto com o computador viria um teclado. Esse teclado, obviamente, ele tem que funcionar. Ele tem que dar funcionalidade ao computador. Então, nós temos aí um problema que resulta na imprestabilidade daquele produto. Sem o teclado, o próprio produto, teclado, não funcionando, ele não presta para o fim para o qual foi concebido. Tá? Então, nós temos aí um exemplo do vício. O vício, ele pode também ser algum problema que apenas diminua o valor. Então, por exemplo, você, na hora de comprar, você solicita um teclado com algumas funcionalidades. Então, por exemplo, com aquelas teclas de volume, com algumas funcionalidades a mais. E aí, quando você vai ver, aquelas funcionalidades, elas não são exatamente aquilo com que foi prometido, né? Então, você pagou um preço para você ter mais funcionalidades no seu produto, e esse preço é um pouquinho maior do que o produto sem aquela funcionalidade. Então, se você tem uma expectativa e paga o preço por um produto que tem uma função a mais, quando você não tem essa função no produto, você tem a diminuição do valor desse bem. Então, você também tem um vício aí. Esse exemplo, a gente também pode constatar o vício a respeito da informação que foi prestada ao consumidor. Mas a respeito da informação, eu vou trazer aqui uma terceira situação nesse mesmo caso aí do computador, que é você pega a caixa lá do computador que diz assim, aqui tem um computador na cor branca. Isso serve para qualquer produto. Aí quando você chega na sua casa, retira aquele computador lá da caixa, o computador é preto, por exemplo. Ah, mas eu paguei por um branco. Ah, mas é o mesmo preço, o computador funciona normalmente. Mas o Código de Defesa do Consumidor, ele coloca que representa um vício só do produto. Ter alguma condição, alguma característica dispare, diferente em relação àquela que foi prestada no seu rótulo, na embalagem, no manual de instruções, na mensagem publicitária, na oferta, enfim. Só da informação ser dispare, mesmo que você não tenha prejuízo patrimonial imediatamente aferível, mesmo que você não tenha imprestabilidade, o código lá no artigo 18 e no 20, tá, fala que há vício diante das informações díspares em relação àquilo que foi ofertado e realmente a condição verificada do produto. Mesmo, repito, que não tenha imprestabilidade ou que não tenha algo ali que lhe diminua o valor. Há quem diga que algum produto de uma cor, ele vale mais do que da outra. Isso é realidade porque a gente tem os exemplos dos carros, né? Carros de determinadas cores. Vamos colocar assim, carros de cores são mais caros que os carros brancos e pretos, né? Carros brancos e pretos. Mas isso é um detalhe que não importa agora a gente avançar muito nisso. Veja, presta atenção. Todos esses exemplos que eu dei no computador, eles configuram um vício. É um problema que está lá só no produto. Veja que não há um atingimento, o problema não extrapola o produto e atinge a saúde física e psíquica do consumidor. Não havendo o atingimento na saúde física e psíquica do consumidor, a gente tem lá a teoria do vício. E o Código de Defesa do Consumidor, nos artigos 18, 19 e 20, ele vai disciplinar uma responsabilidade do fornecedor de uma certa forma, que a gente vai ver que é diferente do regime de responsabilidade do fornecedor quando acontece um fato. Mas vamos concentrar no vício, tá bom? O vício do produto, então você constatou lá, esse produto aqui, ele é na cor preta e eu comprei um produto na cor branca, então tem um vício. O que você tem que fazer? Você já vai ajuizar a ação direto? Vai lá no juizado especial, já ajuiza uma ação direta lá contra as Casas Bahia, contra a Samsung, responsabilidade solidária, enfim. Você já vai ajuizar a ação direto? Você já tem o direito de ação para pedir o seu dinheiro de volta? Não. O regime do Código de Defesa do Consumidor, ao ser constatado um vício do produto, está lá no artigo 18, é o consumidor proceder com a reclamação perante o fornecedor, e o fornecedor terá 30 dias para sanar o vício. Veja,
O consumidor ele não vai exigir de imediato a troca do produto ou a devolução do dinheiro. Ah, também não quero mais não, quero meu dinheiro de volta. O consumidor não tem esse direito. Não está escrito assim no código, tá? O código diz que o consumidor tem que apresentar o produto com o problema, com o vício, para o fornecedor, e o fornecedor vai ter 30 dias para sanar o vício. Existem algumas peculiaridades, existem alguns detalhezinhos que a gente vai ver em sala de aulas, detalhezinhos sobre isso. Ah, professor, mas todos os fornecedores são responsáveis solidários? Ah, professor, e se for um produto essencial, eu tenho que esperar os 30 dias? Ah, isso tudo a gente vê depois em sala de aula. Concentrem-se agora que a regra geral do vício do produto é o consumidor reclamar perante o fornecedor e o fornecedor sanar o vício em 30 dias. Essa é a regra geral para o vício do produto. A gente vai ter o vício de quantidade, no artigo 19, e o vício de qualidade e quantidade do serviço, no artigo 20, que vai ter um regime um pouquinho diferenciado em relação a esses 30 dias para o vício do produto. Então, veja, a gente tem um vício de qualidade do produto no artigo 18, a gente tem um vício de qualidade de quantidade do produto no artigo 19, e a gente tem um vício de quantidade e qualidade do serviço no artigo 20. São 3 artigos disciplinando o vício. Quando se tratar de vício de qualidade do produto, artigo 18, a regra geral é o consumidor apresentar o produto viciado ao fornecedor e o fornecedor sanar esse vício em 30 dias. O consumidor só poderá exigir as alternativas previstas lá no artigo 18 após os 30 dias. Então, se em até 30 dias o fornecedor não sanar esse vício, aí sim o consumidor poderá exigir a escolha do consumidor. O consumidor que escolhe. Ele pode exigir a devolução do valor pago, né? Ele devolve o produto, e o fornecedor lhe restitui a quantia paga atualizada, tá? Ele pode pedir a substituição das partes viciadas. Então tá, então é o teclado que tá com um vício, então você me dá outro teclado, tá? Com as mesmas condições, características e tal. Ou ainda o consumidor poderá exigir o abatimento proporcional do preço. Tipo, eu tenho um teclado velho lá em casa que ele funciona no computador. Então eu vou ficar com o teclado velho e você me dá só um desconto a respeito do valor total que eu paguei. O consumidor que escolhe, tá? Depois daqueles 30 dias, regra geral. No regime do vício de quantidade do produto e no vício do serviço, que pode ser qualidade ou quantidade, o consumidor já vai poder exigir as suas opções de imediato. No vício de quantidade do produto e no vício do serviço, não existe essa história dos 30 dias. Constatado esse problema, vício de quantidade, repito, quantidade do produto ou vício do serviço, porque qualidade do produto a gente viu que tem um regime de 30 dias. Então, para o vício de quantidade do produto e vício do serviço, o consumidor não precisa esperar esses 30 dias. A exigência, ela é imediata, tá? Então, eu comprei lá um refrigerante lá no McDonald's, aquele lá que vem na máquina, né? Naquele copo que põe na máquina. Eu acho até que hoje tá tudo refil, né? Eles estão imitando aí o Burger King. Enfim, você comprou lá 500 ml de refrigerante. Aí a pessoa, o funcionário lá da loja, do restaurante, vai lá na maquininha e enche, mas não completa os 500 ml. Coloca aquela tampinha, você senta, na hora que você abre a tampinha, você vê lá que, sei lá, tem 300 ml, por exemplo. Você pagou por 500. Isso é o famoso vício de quantidade do produto. Nesse caso, você vai esperar 30 dias para sanar o vício? É meio ilógico a circunstância do vício de quantidade. Então, o consumidor tem a opção de imediatamente, pedir a complementação da medida. O consumidor que escolhe. Ele pode pedir a rescisão do contrato, devolve aqueles 300 ml, pega o dinheiro de volta. Tá? Ele pode pedir o abatimento proporcional do preço, tá bom? Como ele pode pedir a substituição por outro produto de acordo com aquilo que ele pagou. Aquelas mesmas opções, né, que a gente tem lá no artigo 18, mais a opção de complementação da medida. A escolha é do consumidor, tá? E lá no vício do serviço, o consumidor também tem essas opções, só que vai modificar um pouco, porque não é mais produto, é serviço. O consumidor tem a opção
da reexecução do serviço. Então, você contratou aí um serviço de formatação do seu computador. Aí, quando você recebeu o computador, estou falando só da formatação, do serviço de formatar, não estou falando de peça, não estou falando de um problema no próprio computador, tá? Então, você contratou esse serviço. Quando você recebeu, você percebeu que a formatação tinha sido incompleta, ou ela não foi feita na forma correta, enfim. Nessa situação, o consumidor ele pode pedir a reexecução do serviço, faz de novo, obviamente sem pagar nada mais por isso, tá? Ele pode pedir a rescisão do contrato e a devolução do dinheiro. Já te paguei, nem precisa fazer de novo, me dá o dinheiro de volta, o consumidor escolhe, tá? Como ele pode pedir um abatimento proporcional. Não, como você fez só metade do serviço, eu vou aqui terminar o serviço sozinho, com outra pessoa, enfim, só me dá um desconto aí, ou deixa o serviço só pela metade mesmo, a gente faz um abatimento proporcional. Isso tudo à escolha do consumidor. Lembrem-se, no vício de quantidade do produto e nesse vício do serviço, o consumidor pode exigir de imediato. Lá no vício de qualidade dos produtos, ele reclama e o fornecedor tem 30 dias para sanar esse vício, tá? Ele só vai ter aquelas alternativas se em 30 dias o vício não for sanado. Mais uma vez, todas essas circunstâncias têm detalhes que a gente vai ver mais profundamente nas aulas. Meus queridos, e o fato? Nós vimos o vício, né? E o fato? O que é o fato do produto? Primeiro detalhe, o Código de Defesa do Consumidor, ele utiliza a expressão defeito para falar do problema constatado no fato, tá? Além disso, a doutrina, enfim, a jurisprudência também chama o fato de acidente de consumo. Então, em virtude de um problema no produto ou no serviço, que esse problema lá no fato, o próprio código chama de defeito. Então, a partir de agora, a gente tem que ter uma noção diferente, né? De vício é uma coisa, defeito é outra, é o defeito que gera o fato, tá? Na prática, esse defeito é um problema, é um vício que gerou um algo a mais. Então, o fato, vocês podem ter essa ideia na cabecinha de vocês. O fato é um vício que gerou um problema a mais ao consumidor, tá? O fato. Lá no vício, lembre-se, lá no vício, o problema está só no produto ou no serviço. Aqui no fato, aquele problema extrapola o produto ou o serviço e atinge a saúde física e psíquica do consumidor. Repito, aqui no fato do produto, por isso que a gente chama também de acidente, aquele problema constatado no produto ou no serviço atinge a saúde física e psíquica do consumidor. Aquele exemplo que eu dei para vocês do computador, ele não atingiu nada o consumidor. Atingiu seu patrimônio. Aquele produto, ele passa a ter um menor valor, já que não é de acordo com o que ele comprou, já que não tem aquelas funcionalidades a mais que ele esperava, ou já que veio sem o teclado não funcionando, a gente tem um prejuízo meramente patrimonial. Agora, você pega lá, liga o computador na tomada, na hora que você vai utilizar o mouse, você liga o mouse explode na sua mão. Aquele problema atingiu diretamente o consumidor. Nós temos aqui um fato. O regime de responsabilidade vai ser diferente. Não tem essa de chegar lá no fornecedor, a minha mão aqui está toda queimada. Você vai sanar esse problema. Obviamente, a gente tem um prejuízo patrimonial. Se o mouse explodiu lá na mão do consumidor, esse mouse ele não presta mais. Então, a gente tem esse prejuízo material, patrimonial, mas a gente tem um acidente de consumo, tá? E o que o código diz? O código diz que o consumidor deve ser integralmente reparado e compensado quando acontecer um acidente de consumo, tá? E aí a gente vai ver alguns detalhezinhos específicos quanto ao regime de responsabilidade, quando se tratar de fato, tá? É diferente do vício. O consumidor não vai pedir para sanar, não tem esses 30 dias, não tem nada disso, tem a reparação integral, mas o Código de Defesa do Consumidor ele vai fazer uma diferenciação quando se tratar de produto da responsabilidade de quem fabricou, produziu, importou, construiu, da responsabilidade de quem comercializou. Então a responsabilidade de quem comercializou, do comerciante, ela está lá no artigo 13. Tá? Ela é quase, a gente pode dizer, tem doutrinador que diz isso, ela é quase uma responsabilidade subsidiária.
a do comerciante. A princípio, a regra geral é que a responsabilidade pelo fato do produto, ela é ou de quem fabricou, ou de quem produziu, ou de quem construiu, ou de quem importou, né? Se o produto for importado. A responsabilidade é desses fornecedores exclusivamente. A princípio, a gente não teria a responsabilidade do comerciante. Vou dar um exemplo muito simples, tá? Você vai lá no supermercado, vai lá na prateleira, né? Na prateleira de produtos, lá no refrigerador, e retira lá um iogurte. Vê que ele está refrigerado, está dentro do prazo de validade e tudo mais. Quando você chega na sua casa, você vai ingerir aquele iogurte, você ingere e passa mal. Depois você constata que aquele iogurte estava contaminado com alguma coisa. Pasmem, pela regra geral do Código de Defesa do Consumidor, a princípio, o comerciante do supermercado, por exemplo, você comprou no supermercado para você não é responsável pelo acidente de consumo. Veja, aquele problema extrapolou o produto e atingiu a saúde do consumidor. O consumidor passou mal, ficou vários dias hospitalizado, teve gasto com remédio e tudo mais. Pode acontecer daquela substância, daquele problema, não atingir a saúde de outros consumidores. Tem gente aí que come coisa vencida que, a princípio, o vencimento de um produto o torna viciado com vício. Agora, tem gente que ingere o produto com vício e não sofre nenhuma consequência à sua saúde. E tem gente que sofre a consequência, tá? O produto com o prazo de validade esperado é viciado. Mas só vai dizer que houve um fato, um acidente de consumo, se o consumidor tiver algum prejuízo à sua saúde, à sua vida, à sua segurança, tá? Havendo um acidente de consumo, o que o código vai dizer? O produtor daquele leite, o fabricante, é o responsável. Então, a princípio, a responsabilidade não é do supermercado para você. Vamos colocar aí uma marca qualquer nesse iogurte. Vamos colocar Itambé, por exemplo. O responsável é a Itambé, que é quem produziu aquele iogurte, pelo fato do produto, tá? Pasme, o supermercado para você não é responsável. Uai, professor, então aquela história de responsabilidade solidária lá do parágrafo único do artigo 7º é quando mais de um fornecedor concorrer para o evento danoso. Só de colocar na sua prateleira, no seu refrigerador, a princípio, o comerciante, no caso o supermercado, não concorreu para aquele problema, né? Só por ter colocado. Esse é o regime lá do artigo 12. Quando que o comerciante é responsável? E o artigo 13 é muito claro. Se o produto for perecível, o comerciante não acondicionar adequadamente. Então, por exemplo, é um iogurte, é um produto perecível, tinha que estar lá acondicionado no refrigerador, e o fornecedor, o supermercado ali, o comerciante não deixava no refrigerador. Por isso que aquele produto venceu. Veja, houve uma culpa ali, né? Eu constato um erro direto ali do comerciante. E aí o comerciante vai ser responsabilizado, tá? Isso se for fato. O vício, por exemplo, tem um produto viciado lá no supermercado e o prazo de validade expirado configura vício, como eu já falei para vocês. Aí você pega esse produto com prazo de validade vencido, você não repara, aí você vai para sua casa, na hora de ingerir, nem abre, só olha, ixi, tá vencido. Aí você volta lá no supermercado. O supermercado é responsável por sanar esse problema em 30 dias? Ele é responsável. Como é um produto, como é um alimento, o alimento é um produto essencial, considerado essencial. E aí, o Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 18, vai dizer que a troca, o sanar o vício tem que ser imediato. Veja, o consumidor não pode exigir a rescisão do contrato, abatimento do preço, ele vai exigir a solução do problema. E a solução do problema, geralmente os mercados não têm problema nenhum com isso, é trocar o produto. Tá aqui, ó, um produto com prazo de validade sem estar vencido, tá? Isso é uma situação absolutamente normal. O consumidor não pode desistir do contrato, querer desistir do contrato antes do fornecedor ter a oportunidade de sanar o vício. Tá bom? Essa é a regra. Mas isso é vício, tá bom? Isso é vício. E lá no fato? Lá no fato só vai acontecer a responsabilidade do fornecedor pelo fato se houver efetivamente um acidente de consumo. Se aquele problema no produto ou no serviço atingir a saúde física e psíquica do consumidor. E aí eu falei para vocês qual que é o regime, né? Que são regimes distintos.
quando eu estou diante de um fato, de um acidente de consumo, de um fato do produto ou do serviço, a ideia do código é a reparação e compensação integral dos danos, dos prejuízos sofridos pelo consumidor. Então a gente vai ter aí, naquele caso do mouse que explode, se apura todos os danos causados, os danos materiais, os danos morais, aquele susto tremendo que se tem, e se apura também, eventualmente, danos estéticos, dano à imagem, né? Eu posso ter um problema aí da minha mão ficar com alguma sequela permanente, eu posso perder minha mão com uma explosão dessa, pode queimar outros objetos lá da minha casa. Se apura todos os danos e o fornecedor será o responsável pela reparação integral, uma indenização. Obviamente, acontecido o fato, a gente já tem praticamente o direito de ação, né? Você sendo legítimo e tendo interesse de agir, você já pode ajuizar direto uma ação. Mas você pode ir lá reclamar perante o fornecedor. Mas diferentemente do vício, você não vai ficar esperando 30 dias para ele sanar. Ele vai ter que indenizar integralmente. Ele pode pedir alguns dias para indenização? Pode. Esses alguns dias da tentativa extrajudicial, obviamente, é muito mais rápido do que você esperar uma sentença num processo judicial. Então vale o consumidor ir lá perante o fornecedor e falar, e reclamar pelo acontecimento do acidente de consumo, tá bom? Então isso pode acontecer. Mas nessas circunstâncias, geralmente, o consumidor vai ter que procurar o judiciário mesmo, porque o fornecedor não vai querer pagar danos morais, ele vai querer dar uma minimizada ali nos danos, enfim. A ideia da responsabilidade pelo fato é a reparação e compensação integral de todos os danos sofridos pelo consumidor, tá? Essa ideia é importante porque eu quero que vocês constatem isso na pesquisa que vocês vão fazer de jurisprudência e coloquem essas soluções conforme foi localizado lá na jurisprudência. Essas soluções eu quero que vocês coloquem no trabalhinho de vocês. Então, voltando ao trabalho, eu quero que vocês coloquem com as próprias palavras comentários sobre os dois julgados. Eu não quero que os trabalhos passem de 3 páginas. Eu vou colocar como limite 3 páginas, tá? Eu não quero inteiro teor de acórdão. Então podem procurar os julgados aí com emendas menores. Eu só quero a ementa precisa. Você precisa colocar a fonte, né? A fonte, a referência daquela jurisprudência. Então é do tribunal tal, tal acórdão, tal desembargador relator, o padrão de identificação de referência de jurisprudência, o padrão de ABNT mesmo. Essas regras aí vocês encontram facilmente aí na internet. Eu acho que nosso plano de ensino tem isso também. Quase todos vocês aí já estão fazendo monografia, então vocês têm acesso aos manuais de monografia. Enfim, faz a referência bonitinha, tá? De tal tribunal, tal julgamento, separa direitinho, ó. Segue o julgado a respeito do fato. Aí coloca lá a ementa. Segue o julgado a respeito do vício, com um exemplo de vício, coloca a ementa. Depois disso, vocês, com as próprias palavras, vão fazer comentários. No julgado lá, que fala do fato, aconteceu isso e a solução dada foi essa. No julgado lá do vício, o consumidor reclamou isso e a solução dada pela jurisprudência foi essa. Só isso. Direto, simples, objetivo, tá? Coloca o seu nomezinho, no começo, de preferência, do trabalho, né? Faz um cabeçalhozinho com o seu nome completo, tá? Coloque lá seu nome completo, coloque o nome da sua dupla, do seu trio, das outras pessoas. E basta me enviar pelo blog. Você pode fazer, lembrando que você pode fazer individual, você pode fazer em dupla, você pode fazer em trio. Basta postar. Mas essa postagem, ela tem que ter no arquivo o nome de todos os componentes. Eu não vou aceitar depois de você postar para mim, professor, eu esqueci de pôr o nome do meu colega. Isso aí, presumidamente, eu vou presumir, você pode me jurar, você pode pôr o papa para conversar comigo, mas vai ser uma presunção absoluta para mim de que a pessoa te ameaçou, te pagou, ou você ficou com dó, ou ela te convenceu para pôr o nome dela depois. Então você toma muito cuidado com a colocação do nome da pessoa no trabalho, tá? Enviou para mim, só tem o nome lá, eu presumi que você fez sozinho. Aí manda lá as outras pessoas fazer outro trabalho lá sozinho e me mandar pelo blog, tá bom? A minha dica, já que é para fazer em duplo ou trio,
Cada um faz uma pesquisa, né? Você separa aí seus 2 amigos, aí você vai fazer em trio. Cada um faz a pesquisa. Não pede para cada um fazer separado, não, para depois vocês juntarem o trabalho, o famoso trabalho Frankenstein, né? Não faz o trabalho Frankenstein, não, para mim. Os retalhos aí, um faz uma parte, outro faz outra, a gente junta tudo e manda lá pelo blog. Não. A minha dica é, separou a sua dupla ou trio, coloca aí um ou 2 dias para eles pesquisarem. Pesquisa aí, cada um faz a pesquisa de jurisprudência sobre fato e de jurisprudência sobre vício. Tá? Cada um faz essa pesquisa. Aí vocês se reúnem por WhatsApp mesmo, sem aglomeração, tá? Com distanciamento social. Aí vocês se reúnem por WhatsApp, marca lá, sei lá, na sexta-feira, 8 horas da noite. Vamos nos reunir para fazer o trabalho. Aí vocês compartilham as pesquisas e entre vocês escolham aqueles melhores, né? Pede para cada um que fez a pesquisa apresentar, olha, eu trouxe um caso que aconteceu isso e a solução foi essa, de fato. O meu outro caso de vício aconteceu isso e a solução foi essa. Aí cada um fala, né? Aí cada um fala lá na reunião do WhatsApp. Aí vocês fazem uma votação. Qual dos casos você escolhe? Pode ser o caso de um sobre vício e a pesquisa de outro sobre fato. E aí depois que vocês escolheram as emendas, vocês produzem um texto em conjunto, tá? Um faz uma sugestão, o outro faz a sugestão. O importante é trabalhar em conjunto. Eu quero que vocês vejam na prática como que tem sido as soluções aí as soluções que o judiciário tem dado para os casos de fato e de vício. Presta atenção, vocês vão localizar alguns casos que no mesmo julgado tenha sido constatado fato ou vício, ou o próprio julgador faz confusão entre fato e vício. Tá cheio de jurisprudência aí que faz confusão sobre fato e vício. Tenta separar um julgado que fala só de fato, tá? Do produto ou do serviço, tanto faz, e um outro julgado que fale só de vício. Tentem trabalhar com julgados, com jurisprudências exclusivas. Uma só sobre fato, outra só sobre vício, tá? E aí, se dentro dessa jurisprudência exclusiva os desembargadores ou ministros, enfim, os julgadores fizerem confusão, aí paciência. A gente realmente se depara muito com confusão aí dos próprios juízes na aplicação da teoria do fato, na aplicação da teoria do vício, em designar determinado fato, determinada situação real como um fato, como um acidente de consumo ou como um vício. De vez em quando realmente há essa confusão. De qualquer forma, o trabalho vai servir para vocês também visualizarem exemplos práticos dessa situação. Tá? Eu acho que é isso. Como sempre, eu vou seguir à disposição de vocês pelo meu e-mail. Lembre-se de tentar mandar o e-mail sempre para o meu endereço institucional, everton.mamed@projecal, né, projeção, sem o cedilha e sem o tio, projecal.br. everton.mamed@projecal.br. Tentei mandar para esse e-mail. Eu já falei para vocês, eu olho todo dia, eu sempre respondo. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, ok? No mais é isso. Tenham todos aí um bom resto de dia. Eu não sei que hora do dia você está vendo esse vídeo, mas um beijo carinhoso no seu coração e até o nosso próximo encontro.